agora. Então, dando as boas-vindas para as pessoas que estão participando agora ou depois. Eventualmente, quem chegar, por favor, mantenha seus microfones desligados. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode usar o chat para fazer as perguntas e fazer os encaminhamentos devidos, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu sou o professor Rodrigo Kitts, sou professor efetivo da Universidade Federal do Pará, e nós estamos na disciplina de Administração da Informática nesse período letivo agora, o primeiro período letivo de 2020. Nós estamos lidando com a situação, né, da paralisação, do regime diferenciado da UFPA em função da pandemia do coronavírus. Então, isso aqui não é efetivamente uma aula, mas é aproveitando a oportunidade que está acontecendo aqui para que a gente possa fazer um diálogo e aproveitar oportunidades que vão surgir a partir de convidados especiais que podem contribuir com o material da aula. De fato, o conteúdo que a gente vai tratar agora é parâmetros básicos para a contratação de soluções de TI pelo governo, né? E aí, assim como a gente já fez em períodos passados, na ocorrência dessa disciplina em vezes passadas, eu estou convidando aqui o professor Paulo Sérgio Reis, né, que vai participar conosco, né? Aqui vou ler rapidamente um pouco do currículo dele, para que vocês possam entender um pouco do contexto dessa apresentação também. Então, o professor Paulo Sérgio Reis, ele é advogado e engenheiro civil, né, formado pela FPA nesses dois cursos. É professor aposentado do curso de engenharia civil da UFPA e atuou como gestor, né, em alguns órgãos públicos, entre os quais o Banco da Amazônia, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, né? Atualmente, ele atua como consultor e palestrante nas áreas de gestão pública, licitações, compras governamentais, tá? Eu só queria que o pessoal que estiver acompanhando dê um feedback, preferencialmente pelo chat, se o áudio tá bom, se o volume da minha fala tá boa, né? Se vocês quiserem, é possível vocês acompanharem de maneira ok. Por favor, professor, fale também um pouco para ver se eles ouvem também você. Boa tarde a todos, é um prazer grande estar aqui. Espero que estejam ouvindo bem. Se o áudio estiver ruim, por favor, me avisem. Ok, perfeito. Meu feedback está positivo aqui no chat. Eu vou ficar acompanhando o chat e qualquer coisa eu comunico para ti. Então, tá, pessoal. Antes da gente passar a palavra para o professor Paulo, eu queria fazer um pouco uma contextualização, né? Na verdade, a disciplina meio que começou e não começou, a gente só teve uma aula de fato, então, até para quem poder pegar esse vídeo e não fazer parte da disciplina, para contextualizar um pouco. Nós estamos numa disciplina chamada Administração da Informática dentro da FPA. Essa é uma disciplina que trata dos aspectos de gestão de TI de maneira geral. Então, a gente fala, por exemplo, de alinhamento de negócios com TI, a gente fala da importância da gestão de processos, gestão de projetos, a gente fala também da questão de custos. E tem uma parte, um módulo, que na verdade é o módulo quase que final, o penúltimo módulo da disciplina, que a gente trata da parte de aquisição, de compras de TI, né? Então, quando a gente fala em TI, tá? Na verdade, TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, a gente está falando em geral em produtos e serviços que são relacionados com hardware, software, conectividade ou ainda com pessoal, né? Com pessoal técnico que vai operar software, vai operar hardware, vai dar suporte para a conectividade, né? E de maneira muito frequente, né, as empresas, sejam públicas ou sejam privadas, precisam contratar produtos e serviços dessa área. Precisam comprar computadores, comprar equipamentos em geral, fazer contratação, por exemplo, de um link de internet, fazer uma contratação de manutenção de equipamentos de impressora. Então tem uma miríade de opções aí de serviços e produtos que vão estar alinhados. E aí, à primeira vista, as pessoas podem pensar que isso é simples. Eu vou comprar o mais barato e isso vai me atender e ponto. Ou então, não, eu vou comprar aquela marca porque eu me sinto mais favorável, me sinto mais confortável com aquela marca. E como a gente vai ver no papo daqui a pouco, isso nem sempre é verdade, né? Nem sempre é verdade. Na verdade, a gente tem que buscar com que essas despesas todas, elas na verdade sejam investimentos para a melhoria daquela empresa que está fazendo aquela aquisição de fato, né? Para que ela possa
com aquela aquisição, realmente trazer soluções para dentro do contexto dela, né? E não ter mais problema, mais dor de cabeça, mais incidência dali para frente, né? Eu encerro aqui essa minha participação aqui na introdução, né, nesse bate-papo nosso, comentando o seguinte, que a gente precisa entender que a aquisição ela tem que ser entendida como um processo contínuo, tem que ser definido esse processo, tem que ter responsáveis para a execução desse processo, pelas atividades desse processo. O processo pode passar por melhorias, inclusive, né? Então, a ideia de ter um processo é uma coisa contínua que vai existir de maneira contínua e frequente dentro de uma organização, seja pública ou seja privada. E quando a gente fala em processo, a gente dá origem a projetos, né? Ou seja, vou ter o projeto da aquisição de um link novo de internet, ou vou ter o projeto da compra de 500 computadores novos para a empresa. Então, isso tem que ser encarado como um projeto que vai instanciar aquele processo maior que está definido para a organização. Então, são coisas dinâmicas, uma coisa vai alimentar a outra. Então, essa aqui era a introdução que eu queria passar para vocês, né? Somos 16 horas e 37 minutos agora. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do professor Paulo, reforçar para quem está acompanhando conosco aqui ao vivo, para deixar o microfone desligado, tá? Durante o acompanhamento dessa gravação. E que caso surja alguma dúvida, algum questionamento, mande lá para o chat, que eu vou ficar responsável para fazer o acompanhamento do chat, né? Então, dito isso, dando esse contexto, eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Tá? Muito obrigado, vamos lá. Boa tarde a todos, mais uma vez. É um grande prazer, agradeço ao professor Rodrigo pelo convite. Mais uma vez estamos aqui colaborando com uma das turmas do professor Rodrigo na Universidade Federal do Pará. É sempre um prazer fazê-lo, não só pela presença do professor Rodrigo, como pela universidade, que eu tenho muito carinho por ela. Eu acabei fazendo 2 cursos de graduação na universidade, Engenharia Civil e Direito, e fui durante praticamente 30 anos, eu fui professor do curso de Engenharia. Então, é sempre um prazer estar em contato com a universidade, com as pessoas que representam a universidade. E vamos falar um pouquinho sobre o processo de contratação na administração pública de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, que a legislação chama de contratação de soluções de tecnologia da informação e contratação. Só para lembrar um pouquinho, a administração pública ela não tem, assim como nós particulares temos, uma absoluta discricionariedade, uma absoluta liberdade nos seus processos de contratação. Nós, particulares, quando queremos contratar alguma coisa, por exemplo, na área de TI, nós escolhemos aquilo que nos parece melhor pelas informações que recebemos, pelos contatos tidos, eventualmente por alguma experiência anterior. Analisamos, discutimos preço, evidentemente, todos nós o fazemos, mas temos uma liberdade de até escolher alguma coisa que seja mais cara ou alguma coisa simplesmente porque nós gostamos mais, simplesmente porque nós já conhecemos. A administração pública tem uma atuação, costuma-se dizer, absolutamente vinculada. Mesmo nos raros momentos em que a administração tem alguma discricionariedade, deve-se colocar essa discricionariedade / vinculação. Vinculação a quê? Ao ordenamento jurídico vigente. A partir da Constituição Federal, depois nós temos as leis, de um modo geral, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias que, no curso da sua vigência, têm força de lei. E aí vem a legislação mais regulamentadora, como os decretos, instruções normativas, portarias, etc. Tudo isso, todo esse conjunto, esse arcabouço, que é muito grande, sobre cada tema nós temos na administração pública uma quantidade muito grande de legislação. Todo esse arcabouço é que rege a vida da administração pública. Por exemplo, na área de contratações, falando em contratações em geral, nós hoje ainda estamos adstritos à Lei número 8666, de 21 de junho de 1966, que é a lei que rege os processos de contratação na administração pública. Essa lei
como toda lei, ela está subordinada à Constituição Federal e ela está, como dispõe seu artigo 1º, regulamentando as disposições do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. O inciso 21 do artigo 37, em regra, dispõe que a administração deve contratar mediante um processo de licitação pública. Excepcionalmente, a administração pode não realizar uma licitação pública em algumas hipóteses que a lei chama de hipótese de dispensabilidade, em que a licitação até seria possível ser feita, mas atende melhor o interesse público não realizar a licitação. E nós temos também as hipóteses de inexigibilidade de licitação, que são hipóteses bem especiais em que não há como licitar. Ainda que se queira fazer uma licitação, não é possível fazê-lo por falta de um elemento essencial. Licitação, basicamente, é uma disputa entre interessados. No momento em que nós não conseguimos estabelecer uma disputa, a licitação torna-se inexigível. Quando é que nós não conseguiríamos estabelecer uma disputa? Quando houver um único fornecedor no território nacional, quando, por alguma característica específica daquela pessoa que tenha a ser contratada, só ela pode atender a administração pública. Então, são situações bem especiais, mas que existem no ordenamento jurídico e que podem ser aplicadas. A regra é licitar. E ao falar da licitação, mas também aplicável aos processos de dispensabilidade e inexigibilidade, a Constituição já dispõe que o processo de licitação, e tem que ser um processo especificamente, o processo de licitação, ele deve atender determinadas regras. Que regras são essas? Regras, por exemplo, de nós temos limites àquilo que nós podemos exigir do particular que vem participar da licitação. Regras do tipo, nós temos que tratar igualmente aqueles que são iguais. É o chamado princípio da igualdade, que muita gente não entende. O princípio da igualdade significa tratar igualmente os iguais e não a todos, porque existem desiguais. Por exemplo, se eu quero comprar um computador, eu vou tratar igualmente aqueles que têm condições de vender um computador para a minha administração pública. Mas se o camarada só vende caneta esferográfica, ele é um desigual nesse processo, eu vou tratá-lo desigualmente. Então, essas regras básicas, o princípio da igualdade, o estabelecimento de um processo, tudo isso advém desde a Constituição Federal, como regra fundamental para a administração pública em geral, não só nos processos de contratação na área de tecnologia da informação. Tudo isso nós precisamos ficar atentos. Essa legislação vai sendo renovada periodicamente, especialmente na parte de decretos, instruções normativas. Muitas vezes vem coisas novas, regulamentando de uma forma diferenciada. Agora mesmo nós estamos passando por um momento especial no Brasil, essa pandemia que acabou originando o estabelecimento pelo Decreto Legislativo número 6 de um estado de calamidade pública no Brasil. E o estado de calamidade pública fez com que a administração, nos seus processos de contratação, estabelecesse algumas regras novas. É a Lei 13.979, que é de março deste ano, que, muito embora seja de março, um mês atrás, ela já foi alterada por 3 medidas provisórias. Essas 3 medidas provisórias estão em análise no Congresso Nacional, e só uma delas, a mais polêmica, para vocês terem uma ideia, já recebeu mais de 100 propostas de emendas no Congresso Nacional. Então, por enquanto, a administração pública está trabalhando com a Lei 13.979, alterada pelas medidas provisórias, porque elas estão vigentes e, portanto, têm força de lei. Mas pode ser que daqui a 30 dias ou até menos, o Congresso vote essas medidas provisórias, aprove coisas diferentes e aí já muda tudo ou muda grande parte. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma forma especial de dispensa de licitação. É uma dispensa que foge à regra da Lei 8.666, porque é uma dispensa direcionada especificamente aos processos que objetivam atender, de alguma forma, o combate a essa pandemia. Não só processos da área da saúde, processos em geral, inclusive, particularmente, processos de TI.
Só para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União, que eu vou falar dele com mais detalhes adiante, ele se viu obrigado em função de toda essa pandemia, a começar a realizar sessões plenárias virtuais. Ele nunca tinha feito isso. As sessões plenárias sempre eram presenciais. E como ele não estava preparado para isso, ele teve que, às pressas, contratar um sistema de informática, um software, que lhe permitisse fazer essas sessões plenárias virtuais. Como é que o Tribunal de Contas da União contratou esse software? Por dispensabilidade da licitação. Por quê? Porque estamos diante de uma situação excepcional, de uma pandemia. Então, vejam, além da rotina de toda essa parafernália de legislação que nós temos normalmente que atender, eventualmente, no momento presente, nós ainda temos outra legislação a ser atendida. Então, tudo isso eu vou abordar assim, de uma forma bem sucinta, procurei aqui contextualizar para que todo mundo tenha apenas uma ideia do processo de contratação. Vou destacar alguns pontos que me parecem mais importantes. Claro que é um assunto que leva a uma profundidade maior, nós precisaríamos de alguns dias para tratar desse assunto com mais profundidade, mas só para dar uma ideia para todos vocês, como tenho feito nas turmas anteriores do professor Rodrigo. O que nós devemos fazer, o que nós devemos ficar atentos, quais são os parâmetros básicos que podem levar ou não a uma boa contratação. Então, eu vou começar a projetar aqui alguns slides. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Está aparecendo legal, Rodrigo? Não, ainda não apareceu. Não apareceu a sua tela, não. Tenta fazer novamente, por favor. Vamos lá. Faltou clicar aqui em iniciar compartilhamento. Importante, né? É isso aí. Pronto, agora estamos vendo, já estamos com os teus slides. Okay. A turma está acompanhando. Por favor, deem feedback no chat, se vocês estão. Ok. Para eu não me distrair aqui, eu não vou acompanhar o chat, o professor Rodrigo vai fazer esse controle. E na medida que vocês tiverem alguma dúvida, vocês fazem pelo chat e o professor Rodrigo me transmite essas indagações. Ok, então, o pessoal está acompanhando o slide. Ótimo. Então, vamos falar de parâmetros básicos para a contratação de soluções de TI, que, na realidade, a legislação chama de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Eu coloquei ali embaixo o principal regulamento que nós temos hoje vigente, que é uma instrução normativa do Ministério da Economia, a instrução normativa número 1 de 2019. Relacionei aqui alguma legislação básica. Começo com a Lei 8666, 21 de junho de 1993. É uma lei muito antiga, lembre-se. Ela veio ao mundo num momento até conturbado da vida pública brasileira, porque pouco tempo antes havia sido afastado o presidente da República eleito democraticamente. Quem, inclusive, sancionou a Lei 8666 foi o vice-presidente Itamar Franco, que já havia assumido a presidência em substituição ao presidente Collor afastado. A Lei 8666 é de outra época da vida pública brasileira. Ela tem disposições que, hoje olhadas, são até curiosas, dado o longo tempo decorrido. Não vamos esquecer, particularmente vocês, que até 1990, o mercado de tecnologia da informação e comunicação no Brasil estava fechado às importações. Foi uma diretriz do governo anterior, o governo Sarney, presidente José Sarney. Ele achou que a melhor forma de desenvolver o mercado de TI no Brasil seria fechar, vedar as importações de bens e serviços. E aí fez um fechamento. Na realidade, isso não deu certo. E não deu certo até por motivos óbvios. O que aconteceu? O mercado brasileiro deixou de ter competidores. Ele passou a agir sozinho em todo o país. Não tinha competição. E a falta de competição leva à acomodação.
Então, o mercado se acomodou, não se desenvolveu, e até 1990, no Brasil, TI era algo de outro mundo, era algo para seres extraterrestres, seres superiores. Quando se falava assim em TI na administração pública, era uma expressão de espanto, pô, ninguém entendia nada de TI. Há uma virtude, portanto, no governo Collor, que abriu o mercado de TI, as importações. Isso veio pela lei que está relacionada logo em segundo lugar, a Lei 8248, 23 de outubro de 1991. Então, vejam, até outubro de 91 o mercado era fechado. A partir de outubro de 91, o mercado ficou aberto e aí a indústria brasileira entendeu que ou ela se desenvolvia ou ela morria. E o que aconteceu? A indústria brasileira de TI teve realmente um desenvolvimento muito grande nas duas áreas de hardware e software, e hoje ela consegue competir em igualdade de condições com países bem desenvolvidos no mundo inteiro. Mas isso só ocorreu a partir de outubro. Deixa eu fazer só uma contribuição aí. A turma é jovem, a maioria que estão nos ouvindo, né? Então, só para contextualizar, nós temos aí o contexto de 1990, 1991, a computação corporativa até essa época era muito baseada em mainframes, naqueles grandes computadores que ocupavam salas, né, de prédios, etc. Essa época aí que surgiu o advento dos computadores, os microcomputadores, né? Os computadores que nós conhecemos hoje surgiram nessa época, né? Então, as primeiras versões do Windows surgiram depois de algum tempo, né? Em 91. Então, é esse contexto em que essas leis surgiram, ok? Pode prosseguir. Para vocês verem como a legislação era, diante do que nós temos hoje, atrasada, o artigo 45 da Lei 8666, no seu parágrafo 4º, dispõe expressamente: para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no artigo 3º da Lei 8248, de 23 de outubro de 91, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e agora preste atenção, adotando obrigatoriamente o tipo de licitação, técnica e preço. Por que adotando especificamente e obrigatoriamente técnica e preço? Lá embaixo, no artigo seguinte, o artigo 46, a lei diz que o tipo de licitação, técnica e preço será utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, algo assim, intelectualmente muito avançado. E informática ficou enquadrado aqui. Era algo intelectualmente muito avançado para a época na administração pública brasileira. As coisas foram evoluindo. O decreto citado, o decreto 5906, 26 de setembro de 2006, ele regulamenta a Lei 8248. Decreto é um regulamento. Decreto, para quem não conhece o mundo jurídico, o decreto não cria nada de novo no mundo jurídico. O decreto apenas regulamenta as leis. Então, o decreto 5906, 2006, ele regulamenta a Lei 8248. Depois, mais recentemente, nós tivemos, em 2010, 12 de maio de 2010, o advento do decreto 7174, já se preocupando mais com as contratações de TI voltadas para o século XXI, já estávamos em 2010, portanto, com alguma coisa mais avançada. E vamos chegar, finalmente, naquilo que eu quero chegar, que é o grande corolário hoje, que é a Instrução Normativa número 1 do Ministério da Economia, Secretaria de Gestão no Ministério da Economia, 4 de abril de 2019. Coloquei nos slides seguintes alguma coisa em relação a essas leis que eu acabei de falar. A Lei 8666, ela regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição, instituindo normas para licitações e contratos da administração pública. A Lei 8248/91 dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação em nosso país. O decreto 5906, como eu falei há pouco, regulamenta a Lei 8248, detalha a aplicação da lei. Mais recentemente, em 2010, o decreto 7174, ele regulamenta para a administração pública federal a contratação de bens e serviços de informática e automação.
Vejam, decreto só tem vigência no ente federativo que o editou. Este decreto 7174, ele é um decreto federal. Então, ele só tem vigência na administração pública federal, direta, autárquica, nacional e indireta. O Estado do Pará pode ter um decreto próprio a respeito da contratação de bens e serviços de informática, o município de Belém pode ter um decreto próprio. Chegamos à discussão aproveitando aqui, então tudo que a gente está falando hoje aqui, que está ouvindo de ti, né, na realidade aqui, está cercado, está no contexto do governo federal, né? Cada governo municipal, cada governo estadual, eventualmente pode legislar a respeito, não é isso? Hoje o governo do Pará, por exemplo, não tem legislação específica, né? Pois é, aproveitando essa oportuna observação, o que a gente tem observado no Brasil é que, com raras exceções, os estados e os municípios acabam seguindo a legislação federal. Não por estarem obrigados a isso, porque essa legislação federal, decretos, instruções normativas, portarias, é só para a administração federal mesmo. Mas, sei lá, por acomodação, sei lá, porque a administração federal talvez tenha uma estrutura maior para criar essa legislação, nós vemos que os estados e municípios acabam seguindo a legislação federal, como é o caso da área de TI. Chegamos, então, à Instrução Normativa 1, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de tecnologia da informação pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, que é o CISP, do Poder Executivo Federal. Falar um pouquinho como essa orientação, essa Instrução Normativa veio ao mundo, em seguida falar particularmente da participação nessa origem do Tribunal de Contas da União, através de um acordo, o Acordo 786-2006, plenário. Em 2006, o TCU começou a se preocupar, o TCU é o Tribunal de Contas da União, nos termos da Constituição Federal, artigo 70, é o grande controlador da atuação da administração pública neste país. Controla, portanto, a utilização de recursos pela administração pública federal neste país. Todo centavo que a administração pública federal gasta, ela tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. É o grande controle externo, portanto, da administração pública. Em 2006, o Tribunal de Contas da União se preocupou com a grandeza dos investimentos que a administração pública federal estava fazendo na área de TI. TI foi ganhando força na administração federal. O próprio Tribunal de Contas da União fez uma pesquisa em alguns órgãos, 57 órgãos da administração federal. E nessa pesquisa, fundamentalmente, entre outras, o TCU fazia uma pergunta: o que acontecerá com o seu órgão se a área de TI parar em determinado momento? E, segundo se leu no relatório do acórdão, 70% dos órgãos responderam que se a área de TI parar, para tudo. Mas, quando levou esse relatório a um plenário do TCU para discutir, o ministro relator disse que ele acreditava que os outros 30% não tinham falado a verdade, porque ele acreditava que, genericamente, se parasse a área de TI, parava tudo na administração pública. Bom, então os investimentos foram crescendo, o volume de recursos foi crescendo e o TCU começou a ficar preocupado com tudo isso. E aí, neste acórdão 786-2006, em um dos itens da decisão, o Tribunal de Contas recomendou à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, a partir das diretrizes expostas na seção 3 do voto antecedente e acordos anteriores que estão ali citados, todos de plenário, a recomendação foi essa: elabore um modelo de licitação e contratação de serviços de informática para a administração pública federal e promova a implementação dele nos diversos órgãos e entidades sob sua coordenação, mediante uma orientação normativa que deverá conter, no mínimo, e aí vem uma relação de um conteúdo mínimo que essa instrução normativa deveria conter. 2 anos depois,
o Ministério do Planejamento, que então existia, hoje já não existe mais, foi incorporado pelo Ministério da Economia. Em 2008, o Ministério do Planejamento conseguiu fazer a publicação da primeira instrução normativa sobre licitação e contratação da área de TI na Administração Pública Federal. Foi a instrução normativa número 4. Ela saiu em novembro de 2008. Em setembro, tinha sido publicada uma instrução normativa para a contratação de serviços em geral, e em novembro, 2 meses depois, atendendo à recomendação do Tribunal de Contas da União, o Ministério do Planejamento publicou, então, a instrução normativa número 4, já dando as primeiras diretrizes sobre contratação de TI, especificamente o processo de contratação de TI na administração federal. Essa instrução normativa número 4, ela foi depois alterada em 2010, ajustada, pequenos ajustes. Em 2014, nós tivemos uma alteração bem profunda da instrução normativa número 4, e agora, em 2019, nós tivemos, então, uma consolidação de toda essa ideia nova sobre contratação na área de TI, através da instrução normativa, já agora do Ministério da Economia, tinha desaparecido o Ministério do Planejamento, que é a instrução normativa número 1, que é a que está vigente no momento. Então, a instrução normativa número 4, de 2008, ela foi revogada e substituída pela número 4, de 2014, que, por sua vez, foi revogada e substituída pela instrução normativa número 1, de 2019, que, repito, é a que está vigente. Em todas elas, o objetivo, sempre previsto na ementa da instrução normativa, é disciplinar o processo de contratação de soluções de tecnologia da informação na administração pública federal. Então, aqui está a instrução normativa número 1 de 2019. Seu artigo 1º dispõe as contratações... Deixa eu fazer um comentário. Primeiro, deixa eu fazer um comentário. Desculpa interromper. Okay. Enquanto você bebe água aí, eu queria 3 comentários, na verdade. Primeiro, eu queria compartilhar com todos aqui como, de fato, o esforço, né, do governo federal, primeiro na criação da IN 04, né, e até essa instrução normativa que vai ser apresentada agora, foi um esforço realmente que eles buscaram envolver um grande número de órgãos, né, um grande número de órgãos do governo federal. Tenho particularmente 2 conhecidos, com pessoas que representando o SERPRO e Embrapa, que participaram desde as primeiras versões da CN 04. Então, realmente teve esse objetivo, né, de ter uma visão plural. Então, foi um trabalho bastante forte nesse sentido. Então, nós tivemos a IN 04 também teve essa evolução, né, como a tecnologia evoluiu, como todo o setor industrial no Brasil evoluiu, o business de tecnologia de informação também evoluiu, a instrução normativa se adequou a isso. E também é importante observar que o Tribunal de Contas, como órgão de controle do governo federal, além de estimular essa normatização do setor, ele também se preocupa muito, o professor Paulo depois pode comentar um pouco mais sobre isso, também se preocupa em verificar se ela está sendo utilizada de fato, fiscalizar a sua utilização. Então, também o Tribunal de Contas desenvolveu alguns robôs em software que ficam continuamente avaliando o Diário Oficial da União, que é o documento, né, onde estão publicadas as licitações, as compras públicas, para verificar todas aquelas de TI e verificar se elas têm, de alguma maneira, elas não estão atendendo à normatização em vigor. Então, é um processo que acontece também nesse sentido. O terceiro ponto que eu queria comentar é o seguinte: esse esforço todo vem acontecendo também como, mais recentemente, muita coisa que surge em TI não surge pela vontade das pessoas de TI, e sim principalmente pelas pessoas que compram e que utilizam serviços de TI. Então, por exemplo, a gente estuda em engenharia de software, por exemplo, o modelo CMMI, né, o modelo CMMI que disciplina lá os processos da área de software, de desenvolvimento de software. A origem do CMMI de qual é? É do governo americano. O governo americano comprava, continua comprando, o maior comprador de software do mundo, estava gastando mal o recurso, queria controlar isso, queria disciplinar isso, então estimulou que uma universidade americana construísse o CMMI. De maneira, a gente pode, mal comparando, fazer um paralelo dessa história do CMMI com essas iniciativas como essa aqui do governo federal aqui no Brasil, que
querem gastar melhor, querem investir melhor na área de TI. Era essa a minha contribuição. Ok, bacana. Realmente, como o professor Rodrigo colocou, muita oportunidade. O TCU ele faz um controle bem efetivo da administração pública federal, do recurso federal. Na realidade, se o Estado do Pará, por exemplo, estiver usando o recurso federal, ele está sob controle do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, hoje, ele tem 3 robôs, eles deram nomes femininos, eles aproveitaram siglas e colocaram Alice, Mônica, não me lembro qual é o nome do terceiro robô. Esses robôs, eles fazem permanentemente a checagem de qualquer edital publicado, inclusive da área de TI, os robôs já alertam a área técnica do Tribunal de Contas para alguma coisa estranha que ele tenha encontrado em algum edital, em alguma contratação publicada, em alguma contratação sem licitação. Então, é um controle muito efetivo. Até algum tempo atrás, o tribunal atuava muito presencialmente, agora ele atua muito à distância. Ele só vem presencialmente quando realmente constata a existência de algum problema mais sério e aí ele tem que fazer uma auditoria mais de perto, ele vem presencialmente. Mas à distância, com o uso da tecnologia da informação, o TCU tem atuado muito bem e tem evoluído muito, inclusive em termos de comportamento do TCU. Ele deixou de ser um mero órgão controlador e passou a ser um órgão de assessoramento mesmo. Muitas vezes ele alerta, olha, eu não estou dizendo que você está errado, mas se você for por este caminho, você vai por um caminho melhor e encontra um resultado final melhor. Tudo isso objetiva nos processos de contratação na área de TI, contratação em geral, buscarmos realmente melhores resultados, como diz a legislação. Buscar sempre a seleção da proposta mais vantajosa. TI é muito importante, né? Nós brincamos, inclusive, na área jurídica, nós temos grupos de discussão, professores, quase todos eles têm formação na área jurídica, nós brincamos, na área jurídica, nós dizemos que as legislação, de um modo geral, ela tem uma hierarquia, e essa hierarquia é representada por uma pirâmide. No ponto máximo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Aí abaixo vem as leis, de um modo geral, vem os decretos, vem a instrução normativa, etc. E nós brincamos hoje, nós que trabalhamos com esse assunto, que hoje em dia essa pirâmide veio do direito romano, né? É muito antiga, a famosa pirâmide de Kelsen. Mas nós dizemos hoje que essa pirâmide sofreu uma alteração. Acima da Constituição, hoje tem alguma coisa, e esse alguma coisa se chama Sistema de Tecnologia da Informação. Porque é muito comum nós chegarmos em algum órgão da administração pública e dizemos, olha, precisa fazer tal coisa, porque a lei diz que é para fazer assim. E as pessoas respondem, mas o sistema não deixa fazer assim. E hoje o sistema dominou, inclusive o processo de contratação. Hoje, quase todo o processo de contratação no Brasil é feito de uma forma eletrônica. Então, é muito importante realmente, e por isso, como disse o professor Rodrigo, a instrução normativa ela não vem da cabeça de uma ou duas pessoas, é uma consolidação de muitas ideias, muita gente foi ouvido. Tema na administração pública federal, está citado, inclusive, aqui especificamente no artigo 1º da instrução normativa, o Sistema de Administração do Recurso e de Tecnologia da Informação, o CISP. O que é o CISP? O CISP foi criado pelo Decreto 7579 de 2011. É uma consolidação na administração pública federal do planejamento, coordenação, organização, operação, controle e supervisão do recurso de tecnologia da informação dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Tudo em articulação com os demais sistemas utilizados direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal. Ficaram de fora do CISP as estatais federais. Elas não são obrigadas a participar do CISP. Elas participam se quiserem. E muitas participam, a gente pode citar inclusive o Banco do Brasil, que é uma estatal federal, e que participa bastante, com muita força, inclusive, do CISP. Então, tudo isso é uma consolidação de ideias, tudo isso é uma consolidação de cabeças,
para que se procure chegar aos melhores resultados possíveis. E vocês veem que a própria instrução normativa, ela nasceu em 2008, com aquela orientação do TCU de 2006, e ela vem sendo paulatinamente alterada, modernizada, porque TI é uma área que se moderniza muito rapidamente e se a legislação não acompanhar, vai ficar para trás mesmo. O que é solução de tecnologia da informação e comunicação? A instrução normativa define como sendo um conjunto de bens e ou serviços. Eu posso ter só bens, posso ter só serviços, eu posso ter um conjunto de bens e serviços que apoiam processos de negócio. Negócio na área de TI, na administração pública federal. Apoiam como? Mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados, objetivando alcançar, processar, armazenar, disseminar e fazer uso dessas informações da área de TI. Então, o que deve ser considerado um conjunto de bens e serviços integrantes de uma solução de TI? Tudo aquilo que possa interferir em uma solução através da tecnologia da informação, inclusive o prédio necessário para instalar, o mobiliário indispensável, o pessoal necessário para movimentar tudo isso. E, claro, particularmente hardware e software. Tudo que envolva o funcionamento da área de TI está envolvido nesse conjunto de bens e serviços da área de TI. Particularmente a Lei 8248 de 91, essa lei é de 91, mas ela foi bastante alterada neste século, 2001, por exemplo, nós tivemos várias alterações, modernização dessa lei. Então, lá no artigo 16A, vocês veem pela própria numeração, é um artigo novo, 16A, nós já tínhamos o artigo 16. E, para melhor explicitar, foi criado o artigo 16A. O artigo 16A dispõe, para os fins desta lei, consideram-se bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, e aí vem uma relação. Componentes eletrônicos, semicondutor, optoeletrônicos, máquinas, equipamentos, dispositivos baseados em técnica digital, programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento da informação, software, portanto, serviços associados, serviços técnicos associados a tudo isso que se falou antes. Basicamente, o que está excluído fundamentalmente? Segmentos de áudio e vídeo e lazer e entretenimento. Ainda que incorporem tecnologia digital, não estão submetidos às regras da Instrução Normativa 1. Então, basicamente, na parte que interessa a vocês, toda a parte de software está gerenciada aqui, toda a parte de hardware, e eu repito, todo o apoio para que isso funcione, nós vamos enquadrar como solução de TI. O decreto 5906, que regulamenta essa lei, basicamente repetiu isso com algum detalhamento. Eu só coloquei aqui no slide o artigo 2º, novamente vem uma relação de bens e serviços de informática e automação. No decreto ela está um pouco mais detalhada, tá? Fala em aparelhos telefônicos por fio, fala em terminais portáteis de telefonia celular, unidade de saída por vídeo, monitores, etc. Mais uma vez, o decreto só excluiu o áudio para efeito de entretenimento. Então, uma pergunta que, por exemplo, pode surgir. Será que um cartucho de tinta, um cartucho de toner para impressora está enquadrado aí? Eu precisaria utilizar todo esse processamento para comprar um cartucho de toner para uma impressora, que é algo que aparentemente é simples, porque nós vamos numa loja especializada, ele está lá numa prateleira, nós podemos escolher simplesmente eu quero aquele. Diferente, por exemplo, de um software que é criado normalmente para atender situações, às vezes específicas, às vezes mais genéricas, ou o próprio hardware, que muitas vezes nós precisamos que ele tenha alguma característica especial. Eu não sou especialista no assunto, estou falando como leigo na parte de contratação. Às vezes um computador eu preciso que seja criado especificamente para atender uma necessidade, tem uma configuração diferenciada.
Mas um cartucho de toner, eu vou lá, está numa prateleira para vender. Será que a administração pública federal precisa se preocupar com todo esse processo de contratação? Quando for contratar um cartucho de tinta ou um cartucho de toner para impressora, a resposta é sim, porque genericamente fazem parte de soluções de tecnologia da informação e comunicação. Eu trouxe como exemplo um parecer. Esse assunto foi discutido no Ministério Público da União, vocês veem aí parecer, lá de ANTM, PU, Ministério Público da União. Foi uma consulta encaminhada pelo secretário estadual da Procuradoria da República no estado da Bahia, solicitando orientação quanto à aplicabilidade do decreto 7174 aos editais de pregão eletrônico, sistema de registro de preços, cujo objeto seja a aquisição de cartuchos e toners, tendo em vista o disposto na Lei 8248 quanto à expressão insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para a operação. E aí ficou lá no Ministério Público da União, ficou a dúvida. Cartuchos e toners são bens de informática incluindo-se no conceito acima ou devem ser considerados como insumo em geral, não se aplicando a eles o decreto em tela? Esse parecer, na sua plenitude, ele pode ser encontrado na internet, no Google da vida. Eu só coloquei aqui no slide seguinte já a conclusão, né? Em face de uma série de considerandos. A conclusão é, à vista do exposto, soma de parecer que se aplica o decreto 7174 de 2010 para aquisição de cartuchos e toner. Pode falar, professor Rodrigo, tá? Estou com a mão levantada, quer falar? Não, só estou confirmando, não tem nada a falar agora. Obrigado. Tá bom. Então vocês veem que mesmo um objeto simples, um insumo simples, como é um cartucho de tinta, que hoje a gente compra, nós particulares, compramos até pela internet, escolhemos uma loja que tenha, pedimos, eles vêm entregar. Na administração pública federal, a aquisição de cartucho de tinta, cartucho de toner, passa necessariamente por um processo de contratação. E, basicamente, o que eu vou falar daqui para frente é sobre esse processo de contratação, chamando a atenção de alguns aspectos. Quando se fala em processo, pode vir à cabeça alguma coisa demorada. Não precisa ser demorado. Realisticamente, é demorado, sim, na administração pública. Por quê? Porque a administração pública brasileira, genericamente, é muito burocratizada. Costuma-se dizer, dentro da administração pública, como uma autodefesa, que ela é burocratizada por causa da legislação. Não é verdade. A legislação tem evoluído muito. Hoje nós podemos fazer processos de contratação muito rapidamente. Um processo de contratação de aquisição de cartuchos ou toner, ele pode, a partir do momento em que se identifica a necessidade, até o momento em que estamos em condições de contratar, ele pode não durar mais do que 30 dias, mas em muitos órgãos da administração pública isso demora 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque a administração pública é burocratizada. Talvez seja a burocracia do medo. Estamos lidando com recursos públicos, eu vou ter que prestar contas, então tenho muito cuidado. Talvez seja a burocracia do desconhecimento. Eu não tenho um bom conhecimento, não estou bem preparado, então vou achar que preciso examinar tudo no processo. E aí o processo demora mesmo. Né? E isso vai implicar logo em seguida no que eu vou falar como importante para o processo. Mas, genericamente, nós temos sempre um processo de contratação. O decreto 7174 deixou isso muito claro. As contratações de bens e serviços de informática e automação pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, pelas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, e demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, vejam que aqui no decreto as estatais entraram, porque elas estão sob o controle indireto. Opa, o seu áudio caiu agora. Tá desligado aqui o microfone. Vamos aguardar um instantinho, pessoal. Ele tá detectando o problema lá e vai retomar.
Tem que clicar lá no botão do microfone, tá? Para ativar, que ele está como desativado. Esse botão da esquerda. Voltou? Voltou. Tá ótimo, então. Eu acho que foi a bateria do fone de ouvido. Mas então, voltando. As contratações em geral, na administração federal direta e indireta, segue o decreto 7174 de 2010. Olha as disposições do decreto como são importantes. A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da contratação. Isso é fundamental, gente, porque a ideia de planejamento da contratação na administração pública, ela é uma ideia bem recente. Basicamente, só neste ano, pela primeira vez, a administração pública federal obrigou os órgãos e entidades a fazer um planejamento anual de suas contratações. Até então, as coisas funcionavam muito mais na base da necessidade. Tenho necessidade, contrato, inicio um processo de contratação. Não tenho necessidade, então nem penso nisso. Planejamento é fundamental para que as coisas funcionem. Sem planejamento é difícil realmente funcionar. E aí vem a aquisição deverá ser precedida da elaboração de planejamento, incluindo o projeto básico com um termo de referência, contendo as especificações do objeto a ser contratado, e vem as primeiras vedações, vedando as especificações que direcionam ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico, por óbvio. Se eu, na administração pública, preciso de um fornecedor específico, eu não vou fazer licitação, eu vou fundamentar um processo de inexigibilidade de licitação, comprovando que só um fornecedor pode me atender. Não ter essa fundamentação é vedado direcional, favorecer a contratação de um fornecedor específico. Eu posso até ficar torcendo para alguém ganhar a licitação, mas não posso criar regras para que isso aconteça. Vedando especificações que não representem a real demanda de desempenho do órgão-entidade, portanto, planeje para que você não jogue dinheiro público fora, porque não tem dinheiro público para jogar fora, e vedando especificações que não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho dos bens e serviços de informática e automação. Essa terceira vedação é importante porque ela já dá a ideia da importância para a administração pública do resultado da contratação. Não é simplesmente contratar. Nós contratamos porque temos uma necessidade a ser atendida. Precisamos saber, ao final de tudo isso, se a necessidade foi ou não atendida. Ou seja, o resultado da contratação. Eu preciso alcançá-lo e nós vamos ver em seguida como fazê-lo. Para contratações de valores mais reduzidos, hoje até R$ 17.600, são contratações que não demandam obrigatoriamente uma licitação, elas podem ser feitas por dispensabilidade de licitação em função do valor reduzido. A aplicação da Instrução Normativa 1 é facultativa, porque o processo de valor mais reduzido, eu não preciso ficar dentro da administração pública perdendo tempo, fazendo uma série de atos que não vão ser compensados. É a ideia do custo-benefício, e não simplesmente do custo ou simplesmente do benefício. IN1, as contratações de soluções de TI e comunicação deverão estar em consonância com o plano diretor de TI e comunicação. Nós temos um plano diretor em cada órgão ou entidade da administração pública federal. Deverão estar previstas no plano anual de contratações. Então, vejo, esse plano anual começou a funcionar este ano. Infelizmente, com essa pandemia, não vai funcionar bem. Nós estamos diante de uma situação excepcional. Acho que a partir de 2021, se Deus quiser, esse plano anual de contratações vai começar a funcionar bem e ele é muito importante. Deverão estar alinhados à política de governança digital e integrados à plataforma de cidadania digital. E aí vamos detalhar um pouquinho da IN1 até o final da minha conversa. As contratações de soluções de TI deverão seguir as seguintes fases. Nada de novo, vejam, gente. Essas três fases do processo sempre existiram. São fases do processo de contratação. Basicamente, essa fase interna, que a IN1 chama muito propriamente de fase de planejamento da contratação,
antigamente chamava-se de fase interna, é a fase em que a administração pública prepara a realização de um certame licitatório e a execução de um futuro contrato. Prepara como? Ela define o que ela quer, como é que ela quer, ela define os preços que estarão envolvidos nessa contratação, os prazos que estarão envolvidos na contratação, tudo isso é definido nessa fase chamada de planejamento da contratação. E também justifica, né? Ele também precisa justificar por que está fazendo aquela contratação, né? Exatamente. Essa fase começa no momento em que alguém identifica uma necessidade, olha, eu preciso de um software, eu preciso de um cartucho, eu preciso de um computador, e essa fase termina no momento em que a minuta do chamado instrumento convocatório, que contém todas essas regras, essa minuta é aprovada por alguém que tem competência para isso dentro da administração pública. Encerrado o planejamento da contratação, a fase seguinte é a realização da licitação, que pode não ser licitação, pode ser dispensa ou inexigibilidade. E por isso a IN1, com muita propriedade, chamou de fase de seleção do fornecedor. É a fase em que, ou como regra, nós vamos realizar um certame licitatório, com todas as regras planejadas anteriormente, e ao final teremos um vencedor da licitação, ou nós vamos fazer uma contratação sem licitação, por dispensa, por inexigibilidade da licitação. Ao final da fase de seleção do fornecedor, por óbvio, eu já sei quem a administração vai contratar, qual o prazo dessa contratação, qual o preço envolvido, está tudo definido. E aí partiremos para a terceira fase, que é a fase da execução contratual. Contratamos o vencedor da seleção para que ele execute o objeto que foi definido e nós teremos, da parte da administração, uma gestão da execução do contrato, um acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. Então, são 3 grandes momentos do processo. O momento do planejamento, o momento da seleção do fornecedor, o momento da gestão do contrato. Se alguém me perguntar qual dessas 3 fases é a mais importante, todas as 3 são muito importantes, mas eu sempre considero a mais importante a primeira, a fase de planejamento da contratação. Porque o que vai acontecer numa licitação, na fase de seleção do fornecedor, o que vai acontecer na execução contratual, gestão da nossa parte da administração pública, é consequência do que nós planejamos. A tendência é que planejamos bem, tenhamos uma licitação tranquila e uma execução contratual tranquila. Planejamos mal, a tendência é que existam problemas na licitação e problemas na execução contratual. Vocês conhecem, com certeza o professor Rodrigo já falou muitas vezes para vocês, a lei de Murphy. Não tem solução. Se nós planejarmos mal, não é que pode dar errado, é que vai dar errado, tanto na licitação como na gestão do contrato. Ok, temos uma pergunta. A Isabela faz a pergunta, o slide anterior, né? Que fala do planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato. A pergunta é ela, não é assim para qualquer contratação? Basicamente é. O detalhamento que nós vamos ver em seguida é que muda dependendo do objeto. TI ou um bem comum, mobiliário ou um material de expediente. O detalhamento é que muda. As 3 fases existem em qualquer processo de contratação, você tem toda a razão, sim. Todas as fases deve existir o planejamento, a seleção do fornecedor e a gestão do contrato. Pois não. E esse planejamento, a seleção de fornecedor, ela pode mudar em função da complexidade daquilo que está sendo contratado, né? Por exemplo, se eu vou comprar 10 impressoras, então eu vou especificar lá que as impressoras vão ter lá lidar com um certo tamanho de papel, vão ter velocidade, ter uma tal tecnologia de impressão, vai ter uma garantia, vai ter que ter voltagem para operar dentro da empresa, se vai ser 110 ou 220. Isso é um contexto. Mas outro contexto, por exemplo, eu vou contratar uma fábrica de software que vai passar comigo durante 3 anos desenvolvendo soluções de TI. Então, esse planejamento vai ter que contemplar não somente a seleção, que é o que normalmente as pessoas enxergam, mas também como é que eu vou controlar essa entrega. Como é que vai ser os critérios de qualidade para poder avaliar se a coisa está indo de maneira adequada, né?
Perfeito. E para mostrar como a pergunta foi oportuna, se eu for comprar caneta esferográfica, eu preciso ter planejamento da contratação? Preciso ter planejamento da contratação, porque existe no mercado caneta esferográfica que funciona bem até o final da carga, ela escreve normalmente, e existe caneta esferográfica que você escreve 3 dias ou uma semana e tem que jogar fora porque ela não funciona mal, não funciona mais. Qual é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas tem que ser detectada lá na fase de planejamento da contratação, para que a administração pública não jogue recurso público fora, compre alguma coisa que não funciona. Por exemplo, levando para a área de TI, que eu repito, eu sou apenas usuário, não tenho nenhum conhecimento, mas para evitar que a administração pública compre um computador bacana, chegou, vamos funcionar, ok? E aí, na hora de funcionar, a gente diz, mas não era bem isso que eu precisava. A administração Ou o pública software que a empresa tem não vai funcionar naquele computador. não vai funcionar, não vai atender exatamente o que eu quero. Né? Eu precisar de um software para controlar ponto de servidor. Puxa, mas eu precisava ter uma outra informação, que ele já gerasse uma informação automaticamente para ir lá para a folha de pagamento, e esse software não tem. Tudo isso vem na fase de planejamento da contratação. É a fase demorada do processo. O resto é muito rápido. A fase demorada tem que ser essa. Então, planejar para depois licitar, para depois gerenciar o contrato. Muitas vezes nós passamos na administração pública pela fase de planejamento como se ela fosse algo simplesmente burocrático. E aí vai dar tudo errado. Vocês já ouviram falar muitas vezes, a administração pública contrata mal, gasta dinheiro à toa, a administração pública com aquela imagem de um elefante pesadão que custa se movimentar e que não sabe bem para onde ir. Por quê? Porque o planejamento, pelo menos era, eu tenho esperança de que a partir dos últimos anos isso comece a mudar, mas pelo menos era algum tempo atrás uma fase que a gente pode correr. Vamos correr no planejamento, depois de licitação não tem como correr. Tem prazos legais que eu tenho que cumprir. Execução do contrato não tem como correr, tem prazos a serem cumpridos. Então a ideia era que se podia correr no planejamento. E aí dava tudo errado, como exemplos que eu estou citando aqui. Isso aqui é um caso concreto, vocês veem que é uma fotografia. Uma prefeitura municipal resolveu, numa boa atitude, diga-se passagem, fornecer mochilas para os alunos da rede pública municipal. Então, fez um processo de contratação, comprou as mochilas, bacana, deve ser elogiado. O que eles esqueceram? De planejar a contratação. Então, esqueceram de planejar que alunos municipais, eles têm várias estaturas. Eles têm alunos municipais desde o início do estudo até um nível mais elevado. Então, compraram todas as mochilas de um tamanho só. Eu costumo dizer nos meus cursos, brincando, que os alunos acabaram tendo uma vantagem. Se ele não quiser assistir a aula, ele entra na mochila, se esconde, e ninguém vai perceber que ele está ali escondido e dormindo. Isso é uma falha de planejamento clara. Olha uma outra falha de planejamento. Vamos comprar um avião, então tem que ter um hangar para esse avião ser guardado, ser feita a manutenção. E aqui fica muito claro, nessas duas fotografias, a necessidade de nós termos um planejamento absolutamente integrado. Não é cada um ficar na sua sala planejando, não, isso deixa que eu planejo e tu vais lá para a tua outra sala e planeja outra coisa. Depois as coisas não funcionam casadas, não funcionam adequadamente. Dá isso. Alguém planejou o avião, alguém planejou o hangar separadamente. Na hora de juntar as duas coisas não funciona, aparece uma figura como esta. Olha a falta de planejamento integrado. Eu planejo as placas da rua que vocês estão vendo aqui na vertical e alguém planeja as placas da rua transversal. E aí o que acontece? O cidadão vem de carro nessa rua, tem ali um pare, está escrito no chão uma placa de pare, ele para e aí ele vai ter 3 opções. Ou ele vai dobrar para a direita, mas ele não pode porque tem uma placa dizendo que é proibido dobrar para a direita. Então ele tem que dobrar para a esquerda, ele não pode ter uma placa dizendo que não pode dobrar, é proibido dobrar à esquerda. E em frente tem uma casa, o que ele faz? Ele volta de marcha ré, ele fica com tanta raiva que ele mete o carro em cima do muro que está em frente. Isto é uma imagem clara
de falta de planejamento integrado. Nós precisamos cuidar na administração pública, nos nossos processos de contratação de TI, de planejamento integrado, senão não funciona. E planejar e traduzir esse recado do planejamento num edital de licitação na língua portuguesa, que é uma língua complicada, não é fácil. Se vocês olharem a figura que está aí no slide, o recado está do lado esquerdo. Amor, descasca metade das batatas que tem e coloca no fogo para cozinhar para mim, por favor. Se nós olharmos para o lado direito, a foto, nós vemos que a regra instituída foi cumprida rigorosamente. O cidadão a quem o recado era destinado teve o cuidado de pegar cada uma das batatas que ele encontrou e descascar apenas metade da batata. Olha o trabalho que esse camarada teve para atender o recado, porque o recado é descasca metade das batatas que tem e coloca no fogo para cozinhar. Ele descascou metade das batatas e colocou no fogo. A pergunta, era isso que o recado queria passar? Não. O recado queria que a metade da quantidade de batatas fosse totalmente descascada e colocada no fogo. Então, a língua portuguesa é complicada. Às vezes a gente pensa que passou um recado muito claro e não conseguiu fazê-lo. E isso precisa ficar muito fortemente estabelecido no nosso planejamento, porque senão nós achamos que passamos um recado maravilhoso, vamos ter sucesso no processo e o processo será um insucesso. Voltando para a IN número 1, a fase de planejamento foi dividida ou subdividida em 3 etapas. A primeira etapa é a instituição de uma equipe de planejamento da contratação. E aqui a grande cautela é pegar pessoas para constituir essa equipe que possam efetivamente somar no planejamento. Porque dentro da administração pública, muitas vezes, na hora de instituir uma equipe de planejamento, procura-se quem é o que está mais folgado, quem é o que está sem ter o que fazer. Fulano está fazendo alguma coisa? Não. Então vem cá, tu vai fazer parte da equipe de planejamento. E essa pessoa muitas vezes não ajuda nada, mas quase sempre atrapalha bastante. Então, equipe de planejamento, eu preciso de ter pessoas que tenham conhecimento. Conhecimento em quê? No objeto, que é TI, conhecimento em software, se for software, conhecimento em hardware. Eu preciso ter pessoas que tenham conhecimento do processo de contratação. Pode não saber nada de TI, mas conheço o processo de contratação, que é o meu caso. Eu não entendo nada de TI, mas o processo de contratação eu entendo. Eu posso fazer parte de uma equipe de planejamento, porque eu vou dizer, olha, professor Rodrigo, você está pensando em contratar isso, mas nós precisamos fazer uma licitação na qual nós teremos que fazer esse tipo de restrição. Então, um trabalho em conjunto. Eu preciso ter alguém da área que requisitou a solução de TI. Digamos que seja a solução de TI seja um desenvolvimento de um software para gerenciar recursos humanos. Eu preciso ter alguém da área de recursos humanos na equipe de planejamento para que esse alguém diga, olha, eu preciso que o software, eu não sei como, porque ele não entende nada de software, mas o software me dê como resultado final os seguintes parâmetros. Então, a equipe de planejamento é uma equipe multidisciplinar. Claro que a área de TI, fundamentalmente, dela participa, mas não só a área de TI. É preciso que participe o pessoal da área administrativa, pessoal da área de contratações, pessoal da área requisitante. Pode ser mais de uma pessoa de cada uma dessas áreas, para que nós tenhamos uma equipe que funcione muito bem, funcione adequadamente. Essa equipe vai elaborar o estudo técnico preliminar da contratação. Essa equipe, fundamentalmente, vai elaborar o termo de referência. Vamos lá. Ok, então só para dar um exemplo aqui, é muito comum a turma de TI, quando vai compor essa equipe, a turma de TI já vem, olha, eu quero, por exemplo, aqui, quero contratar um roteador, aí já chega, olha, eu quero comprar esse roteador desse fabricante, né, desse modelo XYZ, etc e tal. Aí o que acontece? Não pode, né, num processo de contratação desse tipo. A pessoa que conhece o processo de contratação vai acabar orientando, olha, nós temos que encontrar quais são as características fundamentais desse equipamento
porque outros fornecedores são capazes de fornecer também. Quais são as características importantes que aquele fabricante que estão colocando lá, de tal maneira que aquilo ali chama atenção para aquele demandante técnico? Ah, é uma garantia específica? Então vamos pedir uma garantia de tantos anos que é especificado. Ah, é um tempo de resposta Y. Então o tempo de resposta tem que ser aquele, né? Então tem que tentar identificar todos os condicionantes que outros fornecedores possam participar também e que não sejam excludentes também, né? Exatamente. E aproveitando mais uma vez essa oportuna colocação, alguém pode aí estar do outro lado pensando o seguinte: puxa, mas se efetivamente nós, técnicos no assunto, estivermos convencidos que só tem um produto no mercado brasileiro que nos atende, existe uma série de outros produtos que são parecidos, mas não têm todos os requisitos necessários para nos atender. Será que a administração pública vai ter que fazer uma loteria, realizar uma licitação e ficar rezando para ganhar aquele que realmente nos atende? Não. Nós temos exceções à regra de licitar, eu já falei, dispensa e inexigibilidade de licitação. Eu posso, num processo de contratação, estabelecer uma marca? Posso como exceção. Como regra, como o professor Rodrigo colocou com muita propriedade, não. Mas como exceção, posso. E aí, qual será o papel dessa pessoa que vai fazer parte da equipe de planejamento, que não entende nada de TI, mas entende da parte de contratação? Ela vai dizer: olha, professor Rodrigo, tem que ser essa marca? Tem. Então, escreva isso e me convença que tem que ser essa marca para que a gente possa colocar isso no processo. Não significa dizer que tem alguma coisa vedada, não. Puxa, a administração pública sofre, porque só o computador marca X a atenderia, mas ela não pode estabelecer a marca. Pode sim. Agora, isso precisa estar muito bem fundamentado, porque é uma exceção. E a exceção precisa estar muito bem fundamentada. Então, eu diria, professor Rodrigo, então escreva isso para me convencer de que tem que ser essa marca, para que nós, equipe, aceitemos essa solução e partamos para um processo. Diga, professor. Mais um exemplo, né? Por exemplo, a compra de um computador, um MacBook da Apple, por exemplo. Poxa, a gente pode, vamos pensar assim, o computador vai ser adquirido, vai ser para uso administrativo. Eu digo, vai ser difícil ter argumento técnico que justifique, que obrigue que seja um MacBook da Apple, já porque tem centenas de outros computadores, dezenas de sistemas operacionais aí que vão poder atender isso aí. Pode haver, eventualmente, ter uma necessidade técnica ali a colar, mas normalmente vai ser difícil. Entretanto, existe um outro contexto. Eu preciso comprar computadores que vão ser utilizados para desenvolvimento de aplicativos móveis que vão rodar no iPhone. Aí já é um contexto muito específico. Qual é o computador que é homologado para rodar os sistemas que fazem software para iPhone? São os computadores da Apple. Aí você já tem uma justificativa técnica para poder restringir em uma marca específica, né, que pode ser adquirida, né? Isso, às vezes, olha, hoje na área de engenharia, nós estamos começando a usar, inclusive saiu um decreto nesta semana, tornando isso obrigatório a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um processo chamado BIM na engenharia. O BIM é um processo através do qual nós conseguimos fazer uma análise completa de todos os processos e uma compatibilização. Através do BIM, que roda num computador, o BIM nos mostra a incompatibilidade do projeto. Olha, você projetou a parte estrutural assim, mas está indo contrário à instalação hidráulica, porque está passando uma tubulação no lugar onde tem um pilar. Esse BIM, por exemplo, é um software que roda em computadores. E dependendo da configuração do software, a resposta vem num prazo mais razoável, ou o BIM leva 5 dias rodando isso aí, o computador leva 5 dias rodando para me dar uma resposta. Então, de repente, eu preciso ter uma resposta mais rápida. Essa resposta mais rápida eu só consigo se o computador tiver esse tipo de configuração. Eu exijo a configuração. Então, nós não temos limitações, nós temos, sim, a obrigação de justificar as exceções. E o papel da equipe de planejamento é fundamental no sucesso do processo. Normalmente, se o planejamento atuar mal, o resultado final vai ser ruim. Se atuar bem, tem tudo para dar certo.
A equipe de planejamento, a própria Instrução Normativa 1, ela diz que deve ter, no mínimo, 3 participantes. Ela chamou integrante técnico, que é um servidor representante da área de TI, indicado pela autoridade competente dessa área. Pode ser mais de um integrante técnico, dependendo do que se precisa contratar. Às vezes é uma solução, efetivamente, que envolve hardware e software. Pode ser um técnico de hardware ou um técnico de software. Eu tenho também na equipe de planejamento, necessariamente, o integrante administrativo, servidor representante da área administrativa, indicado pela autoridade competente. Esse é o que entende do processo de contratação. E eu também posso ter mais de um integrante administrativo. E eu tenho um integrante requisitante, que é o servidor representante da área que requisitou a solução, que sabe o que precisa, ele não sabe como chegar lá, mas ele sabe que resultado ele precisa ter da solução de TI. Também posso ter mais de um integrante requisitante. Então, vejo como a instrução normativa está bem feita, equipe de planejamento bem composta de uma forma bem profissional, para que o resultado final seja o melhor possível. Essa equipe vai realizar o estudo técnico preliminar da contratação. Artigo 11, o estudo técnico preliminar será realizado pelos integrantes técnico e requisitante. Neste momento, o integrante administrativo ele fica de lado só dando palpite. O técnico e o requisitante é que vão fundamentalmente trabalhar, porque aqui nós estamos diante de um estudo técnico, ainda que preliminar da contratação. Então, quais são as tarefas que os integrantes técnico e requisitante vão desenvolver nesse momento? Definição e especificação das necessidades de negócio e tecnológicas e dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TI, contendo de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo, o quantitativo de bens e serviços necessários para a sua composição. Então, a definição realmente daquilo que é necessário para atender a administração pública. Análise comparativa de soluções, porque, eventualmente, chegamos a uma solução e o mercado tem vários fabricantes que podem nos atender. Que soluções existem no mercado? Então, essa análise comparativa de soluções deve considerar, além do aspecto econômico, que é fundamental, porque a administração pública não tem dinheiro sobrando para jogar fora, ela deve considerar os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o alcance dos objetivos da contratação. Vejam, mais uma vez, a IN chamando a atenção de nós nos preocuparmos com o resultado que vamos obter. Como é que isso deve ser feito? Observando a disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da administração pública. Eventualmente, outro órgão já tem essa solução, já passou por todo esse processo, adquiriu, eventualmente até é um sistema disponibilizado para ele, é dele já. A gente vai no outro órgão da administração pública estudar para ver se aquilo nos atende. Não nos atende, não tem na administração pública. Então, vamos analisar o quê? O mercado. Que alternativas o mercado já nos oferece? Porque, eventualmente, nós estamos pensando em um software desenvolvido especificamente para nós, mas o mercado já tem alternativas que nos atendem. Por que eu vou querer um software desenvolvido especificamente? Vamos primeiro examinar as alternativas do mercado. Examinar a existência de softwares disponíveis, conforme descrito na portaria número 46. Software livre, basicamente. Políticas, modelos e padrões de governo, e aí está citado o exemplo de padrões de interoperabilidade do governo eletrônico e por aí vai. Olhem como a solução tem que ser pensada globalmente. Inciso E, as necessidades de adequação do ambiente do órgão ou entidade para viabilizar a execução contratual. Olha, gente, curiosamente, eu vi hoje uma notícia num jornal local e eu vou fazer uma crítica absolutamente construtiva. Nem sei se a notícia é verdadeira, mas vou dizer como eu li no jornal local. Alguém dizendo no jornal local que a estrutura para funcionamento de um hospital de campanha dentro do hangar ficou pronta. E que, portanto, agora o governo vai pensar nas pessoas que vão operacionalizar o hospital. Por que agora pensar nas pessoas? Por que não pensou nisso antes? Olha a falta de um planejamento integrado. Vamos fazer um hospital de campanha? Vamos. Alguém vai precisar
funcionar com isso, sim. Então, vamos pensar simultaneamente. É isso que está dito aqui no inciso E, as necessidades de adequação do ambiente do órgão. Quantas vezes nós vemos no noticiário da televisão, o hospital público tal recebeu um equipamento de última linha, esse equipamento está há 6 meses dentro do hospital e não é usado. Aí vamos entrevistar o diretor do hospital. Por que não usa? Por que ainda está dentro da embalagem esse equipamento não está sendo usado? Ah, porque não tem pronto um ambiente para que esse equipamento seja instalado e funcione. Então vejam que a ideia é um planejamento integrado global. Vamos pensar em tudo. Precisa de uma instalação física, precisa de instalação elétrica, precisa de uma instalação de lógica, precisa de mobiliário específico, diferenciado, precisa treinar pessoas. Vamos fazer tudo simultaneamente, porque senão a obra vai ficar pronta, vai ser inaugurada, e aí não pode ser usado o prédio. Por quê? Porque não tem mobiliário, não tem pessoas, não funcionou. Então, pensar globalmente, necessidade de adequação do ambiente do órgão entidade para viabilizar a execução contratual. Os diferentes modelos de prestação de serviços que nós temos na administração pública, os diferentes tipos de soluções em termos de especificação, composição ou características dos bens e serviços integrantes, a possibilidade de aquisição na forma de bens ou na contratação de serviços, porque isso tem diferença dentro da contratação na administração pública. O processo de contratação de bens normalmente é mais simplório do que contratação de serviço, porque serviço eu tenho que pensar se eu vou ter mão de obra disponibilizada, se essa mão de obra vai ser residente ou não, em que horário essa mão de obra vai funcionar. Então eu tenho que pensar tudo isso. Ampliação ou substituição de uma solução que nós já tenhamos, eu já tenho alguma coisa, então eu vou simplesmente ampliar. Ou não, eu vou deixar tudo isso de lado e vou substituir globalmente porque não me interessa o que já existe. Continua aí, N. A análise comparativa de custos deverá considerar apenas as soluções técnicas e funcionalmente viáveis, para que não apareça alguém e diga, olha, vocês gastaram X para contratar isso, mas no mercado tem a mesma coisa por Y. E a gente vai ver que o Y não é outra solução que não é a mesma coisa. Você gastou R$10 para comprar uma caneta esferográfica, mas tem caneta esferográfica no mercado por 5. Só que são canetas diferentes. Uma a gente consegue escrever com ela uma semana e a outra você consegue escrever com ela até o final da carga. Então, aí a gente está chamando a atenção, não compare coisas desiguais, compare custos de soluções que sejam técnica e funcionalmente viáveis. E nessa análise você deve incluir comparação de custos totais de propriedade. Vale a pena adquirir a propriedade do software, por exemplo, ou vale a pena comprar só a licença de uso do software? Como é que nós vamos analisar, como é que nós vamos comparar obtenção de custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços de cada solução? Eu vou comprar o software, os direitos de propriedade do software. Puxa, isso vai custar X. Eu vou usar esse software durante quanto tempo? 4 anos. Aí eu tenho que dividir X por 4 anos. Puxa, é muito caro. É melhor só comprar a licença de uso do software com uma manutenção incluída, porque vai sair mais barato e, portanto, mais eficiente para a administração pública. Tudo isso escrito nos autos do processo. A linha B chama a atenção que nós temos que ter nos autos do processo uma memória de cálculo que referencia os preços e os custos utilizados na análise, com vistas ao controle futuramente fazer a verificação da origem dos dados. Chegaremos ao final a uma estimativa do custo total da contratação, dentro daquilo que é viável, portanto, um custo médio de mercado. Na administração pública, nós trabalhamos sempre com valores médios de mercado, nós não trabalhamos com o menor valor nem com o maior valor. Média ou mediana, então obtemos alguns custos, parâmetros de mercado. O mercado não tem um preço fixado no Brasil, nós não temos tabelas de preço como regra no Brasil, então o mercado tem variações de custos, nós trabalhamos com valores médios ou mediana de custo. E ao final de tudo isso, a equipe de planejamento vai fazer uma declaração da viabilidade da contratação ou da inviabilidade.
E se for de inviabilidade, vai acabar o processo. Olha, é inviável contratar. Parou o processo, ficou ali e cada um segue sua vida normalmente, vamos pensar em outra solução. Ou, como deve ser a regra, uma declaração de viabilidade da contratação, contendo a justificativa da solução escolhida, que deverá abranger a identificação dos benefícios a serem alcançados, mais uma vez falando no resultado. Benefício em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Portanto, olhando custo, sim, a economicidade é importante, mas não só isso. Puxa, eu comprei o mais barato, mas o mais barato não me atende exatamente como eu preciso. Eu preciso olhar ao lado da economicidade a eficácia, a eficiência e a efetividade para chegar ao melhor resultado possível para a administração. Algumas vedações na IN1. Vedações que são razoavelmente lógicas, nada de excepcional. É vedado, artigo 5º da IN1, primeiro, estabelecer vínculo de subordinação com o funcionário da contratada. Todas as vezes que a solução de TI implicar na necessidade de eu ter pessoal da contratada trabalhando dentro da administração pública, esse pessoal tem que estar necessariamente subordinado ao que se chama de um preposto da contratada. O preposto é o chefe do pessoal da contratada que está trabalhando dentro da administração pública. Esse preposto trabalha também dentro da administração pública. Então, o professor Rodrigo é da administração pública, eu sou um empregado da contratada, estou prestando serviço lá dentro do órgão. O professor Rodrigo não pode dar ordem diretamente a mim, empregado da contratada. Ainda que ele veja que eu esteja fazendo alguma coisa errada, ainda que ele queira que eu faça alguma coisa, o professor Rodrigo tem que se dirigir ao preposto da contratada. Olha, eu quero que o empregado seu faça tal coisa, eu quero que o seu pessoal trabalhe assim, eu quero que o seu pessoal tenha um horário de trabalho assim, eu quero que o seu pessoal a cada dia me faça um relatório. Sempre o professor Rodrigo, estou falando do professor Rodrigo representante da administração, se dirige ao preposto da contratada. Se ele se dirigir diretamente ao empregado, ele estabelece o que se chama de um vínculo de subordinação. E esse vínculo de subordinação cria problemas para a administração pública junto à Justiça do Trabalho. É a Justiça do Trabalho que exige a presença da figura do preposto para evitar esse vínculo de subordinação. Então, a IN está apenas chamando a atenção que é vedado estabelecer vínculo de subordinação. Não se dirige ao empregado, se dirige ao preposto. É vedado prever em edital a remuneração dos funcionários da contratada. Nós não podemos dizer, no momento em que nós estamos contratando alguém, que eu quero que esse alguém remunere o seu técnico no valor X. Não esqueçam, eu fui professor de física também, não esqueçam que toda regra tem exceção. É possível estabelecer uma exceção para vínculo de subordinação? É. Uma exceção que não tem nada a ver com a área de TI, mas eu vou dar aqui como exemplo. Imagine que a administração pública contrata motoristas para dirigir o veículo. Então, o veículo é nosso, da administração, mas o motorista é terceirizado. Será que para que eu, passageiro do veículo, dê uma ordem para o motorista, eu precisaria me dirigir a um preposto? Não. É uma exceção ao vínculo de subordinação. Motorista, recepcionista, a gente dá ordem direta. Existe exceção nesse caso de remuneração? Existe. Eventualmente, eu quero que os técnicos da área de TI da contratada tenham um nível de formação mais elevado. Se eu não estabelecer qualquer remuneração, o que o contratado vai fazer? Ele vai contratar os empregados que ele possa pagar de uma forma mais reduzida, pagar, digamos assim, o piso da remuneração da área de TI. E aí eu não terei, nesses empregados que recebem pelo piso, o nível de qualificação que eu preciso, eu, administração, preciso que eles tenham. É uma exceção, toda regra tem exceção. Exceção precisa ser justificada. Nessa exceção, eu direi que eu quero que os funcionários da contratada tenham um nível de remuneração de X para cima. Aí eu terei uma garantia do nível de formação desse pessoal adequado àquela nossa necessidade de administração pública.
É vedado indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada. Eventualmente, eu tenho um vizinho que está desempregado, eu tenho um técnico de TI que eu conheça, que é muito bom, seria ótimo se ele fosse contratado para prestar serviço, eu já o conheço, é uma pessoa séria, tem um nível de competência grande. Será que eu não posso indicar essa pessoa para o contratado, para a empresa que vai prestar o serviço, contratar e colocá-lo dentro do órgão para fazer o serviço? Não. Expressamente vedado, mais uma vez, recomendação da Justiça do Trabalho, é expressamente vedado indicar pessoas. É até muito comum que a contratada ganhou a licitação, está assinando o contrato, ela me procura e diz: quem você quer que eu contrate? Você responde: quem você quiser. As especificações do contratado estão no edital, cumpra. E eu vou lhe cobrar, se o contratado não estiver fazendo uma boa atuação, eu vou pedir que você substitua. Mas eu não indico ninguém, é vedado indicar pessoas para compor o quadro. É vedado demandar a execução de serviços ou tarefas estranhas ao objeto da contratação, mesmo que haja anuência de preposto da contratada. Eu contrato alguém para fazer desenvolvimento de software. E, de repente, ele está ali trabalhando dentro da administração pública, o computador dá um problema. Puxa, eu não estou conseguindo ligar aqui o meu computador. Esse camarada deve entender de TI muito mais do que eu. Será que eu não posso pedir para ele vir aqui me ajudar a ligar o computador ou me resolver algum problema que eu estou tendo aqui com o Skype da vida? Não, porque ele não foi contratado para isso. Ele foi contratado especificamente para desenvolver software. Então, qualquer tarefa estranha é vedada, mesmo que ele concorde. Puxa, eu pedi para ele, ele concordou? Não, mesmo que ele concorde, é vedado. Quinto, é vedado reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos operacionais que devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada. Eu contrato, por exemplo, manutenção de equipamentos da área de TI. E eu tenho instalações em diversos municípios. Eu tenho instalação em Belém, Ananindeua e Marituba. E aí eu preciso que o funcionário se desloque para Ananindeua ou para Marituba para fazer, então, a manutenção do equipamento de TI. Isso já deve estar embutido no edital da licitação. E aí, quando o licitante me apresentar a proposta, ele já diz: olha, quando precisar se deslocar para Ananindeua, o custo do transporte será tal, o custo da hospedagem será Y e o custo do trabalho em si será Z. Isso já vem especificado. Eu não posso pedir como um favor, e aí, olha, manda o teu empregado viajar até Marituba, e aí eu pago, a administração pago transporte, hospedagem, etc. Não, é proibido. É proibido prever edital exigências que constituem intervenção indevida da administração na gestão interna dos seus fornecedores. Por exemplo, olha, eu quero que o pessoal faça uma hora extra no sábado. O serviço precisa ser adiantado, então eu preciso de uma hora extra no sábado, eu, a administração, vou pagar. Normalmente ele vai perguntar: quem você quer que faça essa hora extra de manutenção de computadores? A mesma equipe ganhando hora extra ou uma outra equipe? Isso aí é problema dele, a gente não interfere, é vedado intervir no gerenciamento do pessoal dele. Isso é lá com ele. É vedado prever em edital exigência que os fornecedores apresentem em seus quadros funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da solução de TI antes da contratação. A partir da contratação, eu posso exigir tudo. Eu quero que o técnico seja certificado da Microsoft, eu quero que o camarada tenha formação seja doutor em engenharia de software. A partir da contratação, eu posso exigir tudo. Por quê? Porque eu fiz essa exigência no edital e aí o licitante já embutiu os custos respectivos na proposta. Mas antes da contratação, eu não posso exigir nada, porque seria fazer com que o licitante tivesse uma despesa. Ele teria que contratar o pessoal para os seus quadros, funcionários capacitados ou certificados, antes de uma licitação que ele não sabe se vai ganhar. Então, isso implicaria numa despesa para o licitante. Impor despesa ao licitante é expressamente vedado pelo artigo 3º da Lei 8.666.
é vedado adotar a métrica homem-hora ou equivalente para aferição de esforço, salvo mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos de acordo com prazo e qualidades previamente definidos. Como a ideia é pensar em resultado, a métrica homem-hora significa remunerar alguém porque está trabalhando e não pelo que desenvolveu. Então, a ideia é resultado, é cobrar resultado. Só concluir e já lhe dou a palavra, Rodrigo. É cobrar resultado, é adotar métrica do tipo, e eu vou falar aqui, eu não conheço, mas pelo que eu leio em acordos especificamente, por exemplo, Unidade Técnica de Serviço, UTS. Eu tenho que dizer, olha, eu vou remunerar alguém para consertar esta impressora, mas ele tem que consertar essa impressora em 1 hora, e aí eu pago uma unidade técnica de serviço. Se ele levar 2 horas, eu só pago 1. Ou na área de software, por exemplo, o famoso ponto de função. Ou seja, remunerar por resultado e não simplesmente pela disponibilidade do pessoal. Quer falar, Rodrigo? Era exatamente sobre isso, para contribuir, porque usar o homem-hora ia acabar gerando uma distorção na contratação, porque quanto menos eficiente for o fornecedor, mais ele vai ser remunerado. Então, quanto mais tempo ele levar para fazer, ele vai receber mais. Então, não pode ser. Isso é contraditório, não? Exatamente. Tem exceção? Tem. Pode surgir alguma necessidade. Nós temos uma pessoa da área de TI trabalhando às 8 horas por dia dentro da administração pública para dar algum suporte, alguma coisa. Exceção sempre existe. Agora, como a IN chama a atenção, salvo exceção mediante justificativa. E sempre vinculando a entrega de um resultado, a entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos. É vedado contratar por postos de trabalho alocados. Hoje em dia, inclusive, a regra, nós não dizemos a quantidade de pessoas que eu quero. Eu quero pessoas para desenvolver um software dentro da administração. Então, a minha área de TI, a minha administração pública, me definiu que o ideal é trabalhar com 4 técnicos com uma formação adequada, etc. Eu sei que devem ser 4, mas eu não coloco no edital que são 4. Eu deixo o licitante cotar o quantitativo. Porque pode ser que ele tenha um pessoal mais preparado, melhor remunerado, que tenha uma produtividade melhor e que ele consiga fazer com 3. Pode ser que, inversamente, ele tenha um pessoal menos qualificado, com uma remuneração mais baixa, que ele precisa de 5. Então, isso fica a critério dele. Claro que, na medida em que ele reduz o quantitativo de pessoal, ele tem uma tendência a poder ofertar um preço mais baixo e uma tendência a ganhar a licitação. Isso é problema dele. Nós não definimos quantidade como regra, também salvo exceções. É vedado fazer referências em edital em contrato a regras externas de fabricantes, fornecedores ou prestadores de serviços que possam acarretar na alteração unilateral do contrato por parte da contratada. O contrato é lei entre as partes. Então, porque alguém lá externamente tem uma empresa que faz assim, então eu quero que você faça assim também. Não, eu quero que você faça de acordo com o que foi especificado no edital. E nas licitações do tipo técnica e preço é vedado incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados com o requisito da solução de TI a ser contratada ou que venha a frustrar o caráter competitivo do certame. Eu quero que você coloque trabalhando um profissional formado na Universidade Federal do Pará. Não posso. Se for na Universidade Federal do Pará, eu vou lhe dar mais pontos do que se for em outra universidade. Não posso. Posso exigir que o profissional tenha experiência, demonstre que já fez isso, já fez aquilo, etc. E nas licitações do tipo técnica e preço é vedado fixar fatores de pontuação distintos para os índices de técnica e preço. Eu tenho 2 fatores de ponderação, técnica e preço, e cada um deles vale 5. Essa é a regra. Para distorcer essa regra, eu preciso de uma justificativa. Normalmente a justificativa só é aceita se eu colocar uma ponderação maior para a técnica do que para o preço. O inverso não é aceito nunca. Técnica 6 e preço 4 é aceito. A regra é 5 e 5. Mas eu posso usar uma técnica maior do que o preço. Preço maior do que a técnica nunca.
A IN fala em gestão de risco. Gestão de risco é algo que tem que existir hoje, é algo novo na administração pública. Há alguns anos nós começamos a falar, começamos a aplicar aquela ISO da gestão de risco, já temos algumas normas brasileiras, inclusive em relação ao assunto. Gestão de risco é importante, é trabalhar com prevenção, é se preparar para riscos que podem vir a existir e que podem atrapalhar a solução do processo. E ter soluções para aqueles riscos que sejam mais graves, ter soluções alternativas, ter contingências. Então, a IN1 também fala em gestão de risco. Todas as novas normas da administração federal de 3 anos para cá estão falando em gestão de risco. Então, a IN1 fala, durante a fase de planejamento, a equipe de planejamento deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir um mapa de gerenciamento de riscos. Esse mapa deve conter, no mínimo, identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e suas probabilidades. Em risco, nós trabalhamos sempre com essas duas variáveis, o impacto e a probabilidade. Normalmente, nós trabalhamos com cinco níveis para cada um deles, 5 níveis de impacto, 5 níveis de probabilidade. Impacto e probabilidade que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance, possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TI. Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a risco do órgão. Apetite a risco é a nossa disposição a enfrentar um risco. Eu estou disposto a enfrentar esse risco ou eu não estou disposto a enfrentar esse risco. Se eu estou disposto a enfrentar esse risco, a solução vai ser mais branda, porque se o risco ocorrer, eu vou enfrentá-lo. Se eu não estou disposto a enfrentar esse risco, eu preciso de ter um processo de planejamento de contingências muito mais forte para que eu tente minimizar a probabilidade da ocorrência do risco ou, se ocorrer, mesmo assim, minimizar as consequências desse risco. E a terceira etapa é o registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. A IN já traz um modelo para a elaboração de mapa de risco. Este modelo é um modelo bem simplório, inclusive trabalhando apenas com 3 níveis, probabilidade e impacto. Veja os 3 níveis, baixa, média e alta. Normalmente nós colocamos mais um nível muito baixo e mais um nível muito alto. E para cada risco nós vamos preencher um mapa como esse, indicando qual é a probabilidade dele ocorrer e, se ocorrer, qual é o impacto desse risco na nossa solução de TI. Aqui embaixo tem um campo que é um campo de texto, primeiro para nós descrevermos os danos que podem ocorrer se esse risco vier a se manifestar, e as ações preventivas e de contingência, sempre ao lado já nominando as pessoas dentro da administração pública que serão responsáveis pelas ações preventivas, quando for o caso, e ações de contingência, quando for o caso. Risco 1, risco 2, nós vamos preencher, a equipe de planejamento vai preencher um mapa desses para cada risco. Ao final, nós vamos ter um diagrama de cálculo de risco como este, eu trouxe aqui do professor Rodrigo Pironte. O professor Pironte trabalha já com 5 níveis, né? Vejam que o impacto aqui do lado esquerdo e a probabilidade em cima. Nos dois nós temos muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E para o impacto também muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E aqui vem a numeração, no caso do impacto, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, aí vem 2, 4, 6, 8, 10, etc., para nós termos, através de um produto desses 2 fatores, do número, portanto, que está identificado em cada retângulo, para nós termos uma mensuração daquilo que nós precisamos trabalhar em termos de risco. Veja essa zona que está mais avermelhada aqui na parte superior do lado direito, caminha para os riscos de maior impacto e maior probabilidade. Esses são os riscos que nós precisamos dedicar uma atenção maior, para quê? Porque eles têm muita probabilidade de ocorrer, e se ocorrer, o impacto é muito alto. É o museu, é o IC do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Não se fez isso lá no IC do Museu Nacional, não se fez isso lá no Rio de Janeiro. Então, quando começou um início de incêndio numa tarde de domingo, se houvesse um trabalho, uma gestão de risco, talvez aquele incêndio tivesse sido debelado pelos próprios seguranças que estavam ali.
Como não tinha gestão de risco, os seguranças ficaram sem saber o que fazer, e quando descobriram que tinham que telefonar para uma determinada pessoa para avisar, e essa pessoa chegou lá, não tinha mais nada, até a múmia morreu, né? Aquela múmia, coitada, saiu lá do Egito para morrer no Brasil, né? Então, isso é basicamente um diagrama de cálculo de risco. O professor Rodrigo tem um trabalho, inclusive, nesse sentido, que eu exponho quando eu falo em risco nos meus cursos. O professor Rodrigo me passou isso e eu tenho feito uma exposição, risco no desenvolvimento de software, etc. Passamos por um processo licitatório, um processo de seleção do fornecedor. A regra de licitar, a dispensa e inexigibilidade são exceções a essa regra. Hoje, a regra de licitar pelo tipo menor preço, salvo nos casos em que tenha um objeto dentro da solução de TI que exige uma solução preponderantemente intelectual, desenvolvimento de um software, por exemplo, que é um produto da mente humana. A compra de um computador, a compra de um monitor, a compra de uma impressora, isso tudo é feito hoje em dia pelo menor preço. Só chamando a atenção, o que se chama de menor preço na legislação não é o preço mais baixo necessariamente, né? Caminhamos, inclusive, para tentar mudar isso na legislação, para começar a chamar de melhor preço. O projeto da nova lei de licitações, que deve vir aí, sei lá, final do ano, início do ano que vem, já fala especificamente na necessidade de nós analisarmos preço e benefício, né? Custo e benefício, e não simplesmente preço. Menor preço nós usamos para bens e serviços que são chamados comuns, aquilo que o mercado rotineiramente vende, produtos de prateleira. Nos demais serviços, nos demais casos, é obrigatório técnica e preço. Licitado, selecionado o fornecedor, contratamos e vamos para a execução do contrato. A fase de gestão do contrato se iniciará com a assinatura do contrato e a nomeação dos seguintes integrantes da equipe de fiscalização. Veja, nós tivemos a equipe de planejamento, agora nós vamos ter uma equipe de fiscalização. Essa equipe de fiscalização é composta por um gestor do contrato, que é o grande comandante da equipe, e por pelo menos 3 fiscais, ou 3 áreas de fiscalização. Nós temos um fiscal técnico, pode ser mais de um fiscal técnico, que é o fiscal da área de TI, que vai se preocupar com a fiscalização do contrato sobre os aspectos de TI. Nós temos o fiscal requisitante do contrato, que é o fiscal da área que requisitou a solução de TI. Então, voltando ao exemplo, é um desenvolvimento de um software para a área de recursos humanos. O que o fiscal requisitante vai fazer durante a fiscalização do contrato? Ele vai dizer para o fiscal técnico, olha, não é bem esse o mapa que eu quero que saia como produto. Está faltando que incluir isso, essa informação, ou essa informação eu preciso que seja disponibilizada de outra forma. Esse é o papel do fiscal requisitante. Ele não vai interferir na fiscalização da área técnica. Ele vai olhar só sobre o aspecto da solução final para ele. Eu tenho um fiscal administrativo que vai ficar gerenciando pessoal, evitando o contato direto com os empregados, sempre falando com o preposto. Ele vai olhar a parte administrativa, a parte de pagamento, etc. É curioso destacar, coloquei aqui como final, que a IN diz que os fiscais técnicos e requisitante administrativo do contrato poderão ser os mesmos servidores que realizaram o planejamento de contratação, ou seja, pegamos a mesma equipe de planejamento e transformamos agora essa equipe como sendo de fiscalização, sob a coordenação de um gestor do contrato. Eu digo que isso é curioso porque, como regra na administração pública, o Tribunal de Contas da União bate muito nisso, inclusive hoje de manhã discuti bem isso com alguns colegas, o Tribunal de Contas bate muito nisso, no sentido de que quem participou do planejamento não deve participar da fiscalização do contrato. Pois bem, a IN de TI diz exatamente o contrário. Eles poderão ser, e eu acho que é bom. Veja, aquele fiscal, olhem pelo lado técnico de vocês. Quem planejou, me parece que tem muito mais condições de fiscalizar adequadamente para verificar se está sendo executado exatamente o que ele planejou. É muito mais efetivo essa fiscalização do que se vier uma terceira pessoa. Mas, como regra, isso é verdade na administração pública, é permitido só na área de TI. Professor Rodrigo, até aqui está previsto. Perfeito. Temos alguma pergunta, pessoal? Vocês podem pensar em alguma pergunta. Eu acho que só para fazer
um fechamento aqui, a gente vê que grande parte dos slides foram dedicados ao planejamento, né? Então, planejamento é realmente onde a energia deve ser gasta, porque você vai estabelecer, né, os requisitos da solução, né? Se a gente vai comprar um software, comprar um hardware, tem que definir esses requisitos de maneira bastante precisa, né? Que não dê margem a múltiplas interpretações, né? É isso aí. Essa é a grande questão, para a gente não ter nenhum. E também tem que verificar sempre se aqueles requisitos, aquilo, atendendo aquilo que está escrito num planejamento, vai realmente atender a demanda lá do solicitante, no final das contas, né? Porque Permita assim a uma gente está parte, professor falando. Rodrigo. Uma Sim, parte, sim. exatamente para corroborar isso. Fala-se muito, inclusive na sociedade, genericamente, fala-se muito na dificuldade de fazer a licitação. E hoje em dia, nos meus cursos, eu gosto muito de dizer isso. Olha, fazer a licitação é tão fácil que hoje a licitação é feita através de um sistema de informática eletrônica. E o sistema de informática, a legislação, inclusive, da licitação eletrônica, ela é muito evidente nesse sentido, porque ela diz que se a conexão de quem está conduzindo a licitação cair, a licitação continua sendo realizada pelo sistema normalmente durante um certo prazo. Então, fazer licitação é muito fácil, o sistema faz quase tudo para a gente. A dificuldade é planejar, porque não tem um sistema que planeje. Quem só consegue planejar é o ser humano. De fato. Vamos agora só complementar, quero voltar ao meu ponto do início, né? Que a gente tem que enxergar que, quando é uma compra para o setor público, no final das contas, a gente quer que o órgão público ele preste um serviço de melhor qualidade para o contribuinte, no final das contas, né? Que o usuário lá no final da ponta, a gente consiga ser atendido mais rapidamente, com mais qualidade, eventualmente o usuário, que é o cidadão, possa eventualmente não precisar se deslocar à sede do órgão público para fazer esse tipo de acessar aquele serviço, aquela solução, né? Que o Estado, que o governo, ele consiga atender mais pessoas em menos tempo, um percentual maior da população, né? Considerando nosso país, né? As dimensões, como é que se diz, de continentais do nosso país, também todas essas questões. Então a aquisição tem que, no final das contas, atender todos esses pontos ali, né? E contribuir e ficar sempre o princípio da economicidade, né? Perfeitamente. O princípio da economicidade, o princípio da eficiência, citado expressamente na Constituição Federal, para que a gente faça boas contratações. A administração pública, nós ouvimos, final do ano passado, o presidente da República falar na televisão que não tinha dinheiro nem para cafezinho. Se não tem dinheiro nem para cafezinho, e agora com a pandemia a coisa deve complicar, vocês passaram na universidade por uma situação muito difícil, não foi mesmo, professor Rodrigo? Manutenção de elevadores, etc. Então, sim, sim. Os anos passados foram muito críticos, né? Não tem dinheiro para jogar fora. Não tem dinheiro para jogar fora. Então, as nossas contratações devem ser realmente muito bem feitas para que os poucos recursos que nós temos disponíveis alcancem resultados bons para a administração, para a sociedade. E sempre buscando essa parceria, né, do setor técnico com a parte administrativa, né? Isso é fundamental. Sempre. Se for um lado só, não vai sair bom. Nem se for só o técnico, nem se for só o administrativo. Tem que haver parceria sempre. Tem uma manifestação da aluna Isabela, que na verdade eu já até comentei aqui no chat, que ela agradeceu, porque disse que foi uma visão interessante, porque deu uma visão geral dos assuntos. E que algumas coisas que foram citadas aqui foram discutidas em outras disciplinas, como de engenharia de software e gerência de projetos de software. Que é natural, porque a gente está falando em processo, a gente está falando em requisitos, está falando em projetos, né? São coisas que a gente olha dentro do curso de computação isso como do aspecto técnico gerencial. Mas quando a gente fala da aquisição, a gente está falando do ponto de vista de como é que a gente vai contratar alguém que vai prestar esse serviço para a gente. Né? Perfeito, perfeito. É isso aí. É isso. Então, estamos chegando no final. Eu lhe agradeço novamente pela disponibilidade, pelo acho que o terceiro ano seguido, uma palestra para os nossos alunos aqui da computação. Este ano é um pouquinho diferente, né? Foi um pouquinho diferente, isso mesmo vai ficar gravado aqui também, né? Depois na internet, para as pessoas
inclusive poderem acompanhar. Certamente ano que vem vai ser diferente, porque a legislação muda, né? Então, essas coisas vão evoluindo, né? Então, ano passado a gente estava no primeiro ano da IN 01, não é isso? Tinha acabado de sair. Tinha acabado de ser publicada. Quando aconteceu a disciplina, a gente estava no primeiro ano, era sucedendo a IN 04, né? Exatamente. É isso. Então, a turma está agradecendo aqui, alguns alunos estão agradecendo, e vamos encerrar a gravação aqui e dar tchau para todo mundo, né? Eu agradeço a todos vocês, atenção, estou à disposição. Qualquer pergunta, professor Rodrigo, é só fazer para ele entra em contato comigo. Fique à disposição, fiquem com Deus, vamos superar essa pandemia e vamos melhorar essas contratações na administração pública brasileira. Obrigado a todos. Isso aí, boa noite. Tchau.